Ô Caio, não vou perguntar nada não, porque a maioria das minhas dúvidas é outra pessoa, tá? Eu tenho tirado lendo seu site, eu quero apenas falar do meu amor por esse trabalho, Caio. Amém. Que você faz, que tem salvado muitas vidas. Amém. Do inferno da religião. Um beijo, Caio. Um beijo. Muito obrigado por tudo. Um beijo. Muito obrigado também por esse amor, por esse carinho e por essa força. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Uma respiradinha pra gente ir no Zap. Ah, é? Vai lá ajudar com você, vamos lá. Manda mega. Vai. Fala, Caio, tudo bem? Eu estava lendo uma reportagem que os árabes estão tendo sonhos com Jesus Cristo e estão se convertendo. Queria saber sua opinião em relação a isso. Você acha que é uma especulação ou é uma realidade mesmo? Dizem que muitos árabes estão se convertendo a Jesus Cristo e tendo sonhos com Jesus. Quem está falando é Abraão Guto. Me dá um retorno. Obrigado. Abraão, querido, não tem nada novo em pessoas estarem sonhando com realidades que se manifestam a elas de maneira arquetípica. Está acontecendo desde sempre. Está acontecendo desde antes de haver Bíblia. Que, aliás, é uma coisa recente. O texto da Escritura é jovem. Esse texto da Escritura, quando a gente olha para trás, ele tem 3.000 anos, 2.800 anos. A gente está falando da civilização humana. Então Deus está falando de muitas formas. Como diz o escritor de Hebreus, Abraão, porque Deus outrora falou muitas formas e de muitas maneiras aos nossos pais. E nos falou pelos profetas também. Nos falou em sonhos de muitas formas. Nos falou através de acontecimentos de muitas maneiras, de muitos modos. E nos falou também de maneira verbalizada, de maneira proposicional, de maneira articulada pela vocalização, através dos profetas. Então, gente sonhando, por exemplo, você não lembra de Nabucodonosor? Lê Daniel 4. Qual foi o rei de Israel, com exceção de alguns muito piedosos, que da noite para o dia saíram com aquela percepção de Deus que acometeu a Nabucodonosor em Daniel 4? Um sonho. Ou com outros tantos que tiveram sonhos. Com aqueles que estavam sendo enganados por Abraão, como é o caso de Abimeleque. Deus fala com ele em sonho, dizendo: não toques nesta mulher, na mulher de Isaac, não toques nela, que ela tem marido, preservando a alma do cara. Por exemplo, quando eu me converti, há 43 anos atrás, em julho de 1973, eu estava vendo um surto de pessoas se convertendo através de sonhos na Oceania. Na Oceania. Eram movimentos extraordinários em ilhas onde não se tinha nem chegado com qualquer forma de comunicação do Evangelho. Houve, por exemplo, casos narrados há 40 e tantos, 50 anos atrás, de pessoas de uma ilha que sonharam com as palavras do Evangelho de Marcos. Tem uma dessas histórias mais fascinantes, é sobre um pajé local numa dessas ilhas tribais, que sonhou com a narrativa inteira do Evangelho de Marcos, ficou ouvindo aquela narrativa em sonhos toda noite, encontrou um modo de fazer o registro e de ir passando adiante. A tribo inteira ganhou aquela convicção sobre aquele significado. Só muitos anos depois é que chegou um cristão lá e encontrou um grupo inteiro que sabia de Cristo antes de saber de Jesus. Então não
tem nada novo, sempre houve. Está acontecendo hoje em famílias ateias, está acontecendo hoje entre confucionistas, entre budistas, entre agnósticos. Meu Deus, eu já tive um casal de amigos, um deles já morreu, o outro vive. Eu já falei disso aqui. Tinham planejado colocar fogo numa loja, num prédio. Eu falei a última vez disso tem uns 3 meses. E quando eles tiveram uma visão, entrou um anjo no lugar onde um deles estava e mostrou para ele o que ia acontecer no prédio. E não foram induzidos por nada externo, aconteceu a eles. Aquela visão, aquela invasão, dizendo, não façam este mal. Deus é livre, está se manifestando no mundo inteiro. Para quem sabe, para quem não sabe, para quem crê, para quem não crê. É porque vocês acham que Jesus começou a se revelar quando os textos da Bíblia começaram a ser escritos. Deus nunca deixou de se revelar. Cristo está presente, se manifestando durante toda a história humana, muito antes de ter se encarnado em Jesus. Aqui na Escritura, o Cristo antes de Jesus é chamado de o anjo do Senhor. E que recebe adoração, se deixa tratar como Deus e trata a tudo e todos como Deus. E se manifesta de maneira perceptível aos sentidos de alguns. Então, é tudo muito simples. Se você for andando aqui com a gente, essa compreensão vai ficando clara. Você vai entender o que eu estou dizendo e vai saber que entre muçulmanos, tanto quanto entre judeus, tem gente sonhando, tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. Os muçulmanos já ouviram, ouvem muito. O que é chocante entre os muçulmanos, quando alguns deles têm sonhos assim, é porque em geral esses sonhos são tão poderosos que vencem o Jesus do cristianismo no coração dessas pessoas, que estão vacinadas contra o cristianismo e contra o Jesus dos cristãos, que só trouxe cruz com espada. Então um cara desse, para ser vencido por essa revelação, tem que ser uma coisa muito forte no coração mesmo. Ou é assim, amigo, ou não vai ser com nenhum cristão falando de fora que tal coisa vai acontecer. Porque o imaginário e a arquetipia do cristianismo produzida na mente da maior parte dos muçulmanos é tão chocante quanto é para a maioria dos cristãos ocidentais quando imaginam o islamismo a partir, por exemplo, do Estado Islâmico e ficam com uma ideia única a respeito de qualquer pessoa que tenha essa convicção. É do mesmo modo. Assim como é difícil que acontecesse uma virada daqui para lá, é igualmente difícil de lá para cá. E como não se trata apenas de um convencimento mental, mas de pessoas que estão alienadas, que começam a sonhar espontaneamente, você vê o cumprimento de profecias, como do livro de Joel, repetido por Pedro, de que nesses tempos de fogo, fumaça e sangue, quando o sol se converte em trevas e a lua em sangue, quando as ordens se caotizam, frequentemente o Senhor derrama o seu espírito sobre toda a carne. E aí se diz que velhos sonham, jovens sonhos, sentimentos, percepções e eclosões proféticas surgem no coração de quem não sabia e não buscava. Como os profetas disseram e Paulo repete, falando em nome de Deus, eu fui achado pelos que não buscavam por mim. Então, nada acontecendo agora que não tenha acontecido sempre, que não vá acontecer sozinho. Mesmo que a gente mergulhe num ambiente de Mad Max, como é o nome desse último, a Fúria, o quê? Desse último Mad Max, alguém lembra aqui? Estado da Fúria. Mesmo que a gente entre no Mad Max, o Estado da Fúria, no mundo pós-apocalíptico, Estrada da Fúria, que a gente entre no mundo pós-apocalíptico, Deus continuará falando, Ele nunca não falará. Ele é Deus.